Bom dia, meus irmãos, tenham paz. Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo com vocês? Tá tudo rolando de bom na família de vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Faz um tempinho que eu não andei postando vídeos no canal, porque eu postei meu story lá, fazendo o discurso do Ailton Krenak, que espero um dia refazer esse discurso aqui no canal novamente. Mas como eu tava na escola, eu não podia fazer a blackface total do Ailton Krenak, certo? Então vamos fazer o vídeo de hoje. Hoje fazemos o episódio 2 da série Fatores Históricos, com o tema: se não fosse por ela, a história seria mentirosa. Vamos escutar o porquê então? A mulher, ela tem na face dois olhos brilhantes. Ela tem, sabe, ela tem um jeito de ser maravilhoso, magnífico. Ela tem um jeito tão, sabe, tão bom de conseguir fazer o homem sentir atração por ela, independente de tudo. A mulher, ela tem um corpo maravilhosamente sedutor. É um corpo que faz o homem sofrer sem sentir dor, certo? Mas, Richard, por que você está falando sobre a mulherada? Porque, como eu sou historiador, na maioria das vezes, se não fosse pelas mulheres, a história ela seria mentirosa. A história da humanidade em si seria mentirosa. Por exemplo, vou contar um exemplo para vocês. Se não fosse por Helena lá, será que teria tido a guerra de Troia? Se não fosse Dalila, Sansão teria perdido a visão? Se não fosse por Eva, Adão teria comido fruto? Se não fosse por Eva, a história da humanidade não seria igual a gente vê hoje. Se não fosse, por exemplo, por... Como posso explicar para vocês? Se não fosse a rainha Jezabel, será que a história do rei Acabe seria verdadeira? Pois é, pessoal, a história e por amor do homem à mulher, a história seria sim mentirosa? Não. Muito pelo contrário, se não fosse pela mulher, a história seria mentirosa. Por todos os motivos. Porque do que adiantaria ter todos os homens na Terra, mas como eles vão reproduzir? Já pensaram? Se hoje acabasse as mulheres no mundo, os homens não seriam nada. Sinceramente, certo? Eu acho que a gente não seria nada sem as mulheres. Então, por isso que antes de eu começar de fato os fatores desse vídeo, eu peço que você respeite todas as mulheres da tua casa, assim como você deve respeitar a mulher do teu próximo, como ela te respeita também, certo? É um mandamento do Senhor lá do céu, e é um mandamento que a gente tem que seguir um princípio até hoje, um princípio claro. Eu respeito, você me respeita, eu respeito você, certo? Então vamos lá. Primeiro fator histórico. Se não fosse por ela, a história seria mentirosa. Rainha Esther, a rainha da Pérsia. Como sabemos, o povo de Israel, ainda na antiga Pérsia antiga, como vocês podem perceber, né, gente? Toda a santa história da antiguidade, sempre o reino hebreu, ou o reino israelita, o reino de Israel, os israelitas ou o povo de Israel sempre estão na antiguidade. Em qualquer lugar do mundo sempre vai ter um pouco do povo hebraico. Porque, como dizia aquele lá em cima, para o próprio Abraão, o primeiro patriarca da história hebraica: farei de você o número das estrelas. A sua família seria como todas as estrelas do céu. E vocês sabem que no céu tem milhares de estrelas, não é? Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar ao assunto, certo? Mas por que, Richard, você está falando sobre a rainha da Pérsia? Porque a rainha da Pérsia, se ela não tivesse delatado a Amã, o povo dela estaria morto. Amã teria feito um golpe de estado lá na Pérsia que iria prejudicar tudo. Iria prejudicar
tudo quanto é civilização daquele outro, se não fosse por ela, a história do povo de Israel teria sido acabada naquele mesmo instante. Ela foi corajosa em defender o teu povo. Ela teve mais coragem de, como posso explicar para você? Ela teve a audácia de defender o povo dela. Ela teve o privilégio de defender o povo dela. Quem que não ia querer defender o próprio povo, né? Que amor. Ela merece o respeito de todos. Uma salva de palmas para ela. Se não fosse por ela, a história seria mentirosa. Dalila. Sansão e Dalila. Uma história de amor. Sansão, por amor a ela, perdeu a visão. Mas será que ela tinha amor por ele ao entregar ele aos filisteus? Será que tinha? Não sei. Se não fosse por ela, a história seria mentirosa. Helena de Troia. Mas por que, Richard, você escolheu Helena? A própria Helena de Troia. Foi por culpa dela. Foi pela ganância dela que ocorre a guerra de Troia. Foi por culpa dela que ocorre o calcanhar de Aquiles. E foi por culpa dela que Esparta surge. Que Esparta ganha a guerra de Troia, certo? E acaba com a cidade troiana, certo? Se não fosse por ela, a história seria mentirosa. Rainha Jezabel. Por que, Richard, a história seria mentirosa se não fosse por ela? Ela matou muitos profetas do Deus hebraico. Ela acabou com muitas pessoas por causa do Deus hebraico. E ela corrompeu um rei hebraico chamado Acabe. E no final, se não tivessem achado os vestígios dela, a história do rei Acabe, nesse tempo, seria mentirosa também. Se não fosse por ela, a história também seria mentirosa. Maria Bonita. Maria Bonita, esposa do rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Que mulher. Se não fosse por ela, será que Virgulino teria a capacidade de defender o próprio bando e os próprios filhos que teve com ela? Apesar do Virgulino ser um cara meio louco da cabeça, ele amava Maria Bonita com todo o seu amor. E ele sim, e ela sim, era uma fera perigosa, porque se não fosse por ela, a história do cangaço também seria mentirosa. Olha só, quem diria, né? Se ela, uma mulher, no meio de um bando de homens assassinos, estrupadores, ela também fazia coisa errada, certo? Fazer o quê, né? Quem tá lá não era a flor que se cheirava, não é? Entendeu? Se não fosse por ela, a história seria mentirosa. A mulher de Adolf Hitler. Porque ela, se não fosse por ela, a história seria mentirosa. Porque foi ela que apoiava todos os assassinatos do marido. Ela apoiava diversas vezes o marido cometer atrocidades, matar próprias mulheres, matança de mais de 6 milhões de pessoas. Inclusive, religiosos que não tinham culpa de estar lá por causa de uma simples religião. Mas de milhões de pessoas do Triângulo Roxo morreram por culpa dela. Esse Triângulo Roxo eu vou explicar depois, em outro vídeo, tá bom? Se não fosse por ela também, a história também teria sido mentirosa. Joquebede. Se não fosse ela, será que Moisés teria conseguido ficar vivo e libertar o povo hebraico de uma escravidão de praticamente 430 anos? Será que ele conseguiria? Eu não sei. Quem sabe, não é? Pois é, pessoal. A história, ela se baseia na mulher.
Se não fosse pela mulher, a história sim seria mentirosa. Se não fosse por todas essas mulheres que eu falei, a história seria mentirosa. Se não fosse por ela também, a história seria mentirosa. Malala. Por que, Richard, a Malala também está aí? Se ela não fosse defender se ela não tomasse aquele tiro na cabeça, será que o povo ia reconhecer o trabalho dela? Se ela não fosse lá na ONU defender o direito das mulheres afegãs a estudar num lugar dominado por homens que são machistas, são covardes, será que ela teria sido reconhecida pelo trabalho dela? Não. O povo não ia nem querer saber, primeiramente, se não fosse a coragem que ela tivesse. Se não fosse pela empatia que ela tinha pelas outras mulheres. Se não fosse por isso, a história sim seria mentirosa. Pois é, pessoal, por isso, vamos dar valor a todas as mulheres que habitam na face da terra e que lutam pelos direitos delas, certo? Que se não fosse por elas, a história da humanidade seria mentirosa. Por isso, elas são mulheres novas, bonitas e carinhosas. Se não fosse por elas, a história seria mentirosa. Bom, pessoal, vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, ativa o sininho se você quiser receber todas as notificações aqui do canal do YouTube, beleza, pessoal? Então, vou indo nessa e, como dizia o pistoleiro Papacu, até um outro dia. Adeus.